Eu convido aos amados irmãos para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 1 ao 17. Mateus, capítulo 1, versículos 1 ao 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nazum, e Nazum a Salmum. Salmum gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, e Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. E desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Até aqui, irmãos, amém? Vamos falar com Deus, pedir orientação para este momento. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez e ainda fará por nós. A nossa gratidão por essa oportunidade de ouvir a Tua voz através da Tua palavra, de pegar a Tua palavra, Pai. Pedimos neste momento que Teu Santo Espírito, que habita dentro do nosso corpo, no nosso tempo, no nosso coração, que Ele venha nos iluminar neste momento, nos dando discernimento, nos dando conhecimento da Tua palavra, que possamos estar com os corações abertos para aprendizado cada vez mais da Tua palavra, que a nossa prática de vida esteja de acordo com esta palavra. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto que acabamos de ler, da genealogia de Jesus Cristo, tratar do seguinte tema: Deus realiza planos perfeitos usando pessoas imperfeitas. Deus realiza planos perfeitos usando pessoas imperfeitas. Muitos, ao ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, não dão a devida importância às genealogias que se encontram no Antigo Testamento. Muitos até pulam. Mas é muito importante para a compreensão da palavra de Deus, para a compreensão da Bíblia, as genealogias que contêm a Bíblia. Esse texto aqui de Mateus fala da genealogia de Jesus, começando de Abraão até José e Maria, que são os pais até Jesus Cristo.
José, pai adotivo. Mas Lucas, ele já trata diferente. Lucas começa já com Jesus e vai até Adão. Mas esse texto que acabamos de ler, nós vamos ver que trazem pessoas imperfeitas na genealogia de Jesus. Esse texto fala de Tamar, fala de Raabe, a prostituta de Jericó, fala de Ruth, aquela moabita que casou com Boaz, fala de Batseba, que teve aquele adultério com Davi, de Tamar, que teve filhos gêmeos com o seu sogro, fala de Manassés, que foi um rei ímpio, fala de Acais, que é o pai de Ezequias, e por sua vez Manassés, que é o filho de Ezequias. Então Acais e Manassés foram dois reis ímpios. Evidentemente também que fala de pessoas boas aqui na genealogia de Jesus. Mas com isso, esse texto quer nos mostrar que o perdão de Deus, ele é possível para todos, desde que haja arrependimento. E esse texto também nos mostra o cuidado que devemos ter com o nosso próximo. Pois muitas vezes olhamos e pessoas ao nosso redor com tantos pecados, né? E nós temos que entender que tudo é possível para aquele que crê. Então nós vamos entender que o único pecado imperdoável é blasfemar contra o Espírito Santo. Esse é o único pecado que a Bíblia fala que é imperdoável. Irmão, mas por que blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável? O único citado pela palavra de Deus. Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que produz em nós o novo nascimento. Quem não nascer de novo não terá salvação, não verá o reino de Deus. O reino de Deus começou em nós, está dentro de nós através do Espírito Santo. E vai ser concretizado na segunda vinda de Jesus. Então, se a pessoa blasfema contra o Espírito de Deus, ela não tem salvação. Esse pecado é imperdoável porque a pessoa não tem como se salvar. Por quê? Porque ela está blasfemando com aquele que nos regenera, que nos produz de novo nascimento. Mas o fato, irmãos, é que o pecado entrou no mundo com a queda do homem. O homem é a obra-prima da criação. E o pecado entrou no mundo porque o homem, ele desobedeceu a Deus. Ele teve livre-arbítrio lá no Éden, mas ele preferiu desobedecer a Deus. E com a queda do homem, o pecado atingiu toda a raça humana, toda a humanidade. Todos nascem em pecado. Pecado original. Todos, com exceção de Jesus, que nasceu de mulher, foi o único que esteve entre nós sem pecado. Mas todos. E sabemos que o salário do pecado é a morte. Quando houve a queda do homem, ali começa a morte espiritual, a morte física e, consequentemente, a morte eterna. Mas o que é a morte espiritual? A morte espiritual é aquela no qual a pessoa está em pecado deliberado e ela está afastada de Deus. Mas a morte espiritual é reversível, porque quando você escuta a palavra de Deus e você recebe o Espírito Santo, você é vivificado, ou seja, essa morte é reversível, por quê? Você passa a ter vida espiritual. E aí nós vamos ter agora a morte física. Todos vamos morrer se Jesus não voltar. E a morte eterna é aqueles que morrem sem Cristo, aqueles que morrem em pecado deliberado. Não terão nenhuma oportunidade mais de ter o encontro com Deus. Essa é a morte eterna. Mas o fato é que, antes da fundação do mundo, Deus já sabia de tudo na sua presciência, pela sua onisciência. Ele traçou um plano de salvação para a humanidade antes da fundação do mundo. O plano era o próprio Deus encarnar, vir ao mundo e morrer em nosso lugar. Ele vindo
com natureza humana e divina. Jesus, ele veio, ele encarnou 100% homem e 100% Deus. Lá em Gênesis 3,15 vai dizer: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali já dizia que o Messias viria. A primeira aparição do Messias na Bíblia está em Gênesis 3,15. Ali dizia que o Messias viria para nos religar com Deus, aquilo que foi perdido. E nós sabemos que Jesus veio, e essa genealogia de Jesus como natureza humana, que nós vamos daqui a pouco falar sobre esse tema. Então Jesus veio, ele morreu em nosso lugar, e com duas naturezas, humana e divina, ele vem, morre em nosso lugar, ressuscita, sobe aos céus, manda o Espírito Santo. E entre a encarnação de Jesus, foram 42 gerações, até chegar ao nosso Salvador. Mas os planos de Deus são insondáveis. Jamais a mente humana teria condição de imaginar que o Salvador da humanidade passaria por gerações imperfeitas. Jamais esperaríamos isso. Mas o fato é que a Bíblia diz que Jesus viria da tribo de Judá. Jacó teve 12 filhos e Judá era um dos filhos. Então Jesus viria da tribo de Judá. Lá em Gênesis 49:10 diz: o cetro não se afastará de Judá. Isaías diz que do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Hebreus diz: o Senhor descendo de Judá. Em Apocalipse diz: o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper os selos. Então vamos ver que dessas 42 gerações, onde Jesus vem dessas gerações, existem pessoas imperfeitas. Então Deus traçou um plano perfeito usando pessoas imperfeitas. E esse trecho que acabamos de ler, ele fala de Abraão gerou Isaac, a Jacó e a Judá, e Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Vamos entender, irmãos, que o que aconteceu com Tamar? Nós vamos ver que Tamar, ela se casa com um dos filhos de Judá. Judá era casada com Su, Judá ficou viúvo, e dos seus 3 filhos, que é Onã e Selá. Vamos ver que Tamar casou com o filho mais velho de Judá. E esse filho mais velho, ele morre sem deixar filhos. Ela era perversa e o Senhor fez morrer. Mas naquela época, existia a lei do levirato. Quando uma mulher ficava viúva, ela casaria com o cunhado se não tivesse filhos. E a descendência seria do irmão, do falecido. Mas o fato é que Tamar, ela se casa com Onã, que era o seu cunhado, e ele evita da descendência a Tamar. Ele não queria dar descendência a seu irmão. E o Senhor também o levou, o Senhor também fez ele morrer. Só que Judá promete a Tamar que o seu filho mais moço, quando ficar na idade adulta, ela se preserve para casar com ele, para a lei do levirato e dar a descendência. Só que Judá esquece. E passado decorrido muito tempo, né, Judá promete que se casaria com seu terceiro filho, que é Selá, quando ele crescesse, mas ele não cumpre a promessa. E o fato é que, quando Tamar toma conhecimento que Judá, viúvo, está indo para aqueles lados, ela se disfarça de prostituta para garantir a descendência, para cumprir aquilo que está na promessa, que o Messias viria de Judá. E aí, ela se disfarça de prostituta, se encontra com Judá, sem que ele o reconheça. E eles coabitam e ela fica grávida.
Então Tamar engravidou e concebeu filhos, Perez e Zera. Mas o fato é que, quando Judá soube que ela estava grávida, ele disse que ela cometeu adultério. E ele planeja até matá-la. Mas ela se precaveu naquele momento, pedindo uma garantia para que ele se coabitasse. Ele deixou o seu anel, o seu cordão e o seu cajado. E quando ele diz que vai perseguir Judá porque ela cometeu adultério, ela manda enviar dizendo que estou grávida deste homem, que é o dono desse cajado, desse anel e desse cordão. E Judá reconhece ali que é filho dele, filhos gêmeos. E ali ela garante a descendência. Porque nós vamos ver que de Tamar com Judá nasceu Perez e Zera, chegando a Arão, e Arão a Aminadab, a Nazon a Salmum, e Salmum agora gerou de Raabe a Boaz. Então vamos ver que isso que aconteceu com Tamar e seu sogro, Judá, era para que a descendência de Judá fosse continuada, não fosse descontinuada, porque a Bíblia fala que o Messias viria da descendência de Judá. Meus irmãos, Deus é tremendo. Mas o fato é agora que a genealogia continua e Salmum, que era da tribo de Judá, ele agora casa com Raabe e gera Boaz, que veio depois a casar com Ruth, depois gerou Obed, e Obed a Jessé, que é o pai de Davi. Então vamos ver que, olha a sequência, irmãos. Mas quem era Raabe? Raabe era uma prostituta em Jericó. Quando Josué entrou na terra prometida, ele mandou 2 espias ver Jericó. E quando os espias chegam em Jericó, eles são vistos. E são avisados ao rei de Jericó, que manda soldados persegui-los para prendê-los. E aí, eles vão até a casa dessa prostituta, que é Raabe. E ela esconde os 2 espias. Ela disfarça. Quando o soldado chega, ela diz: olha, vá por este caminho que vocês vão encontrá-lo. Só que ele subiu no eirado, e eles estavam lá escondidos. E eles, depois de algum tempo, descem por uma corda vermelha. E ela creu em Deus, ela creu no Deus poderoso. Ela disse: olha, eu soube que o Deus de vocês abriu o mar vermelho, que vocês empreenderam lutas e venceram, porque Deus lutou por vocês. Esse Deus é o Deus que tem poder. Essa mulher creu e pediu: olha, eu sei que vocês vão destruir Jericó, mas eu peço que preserve a minha família, meus pais, minha mãe, meu pai, meus irmãos. E eles disseram: tudo bem, nós vamos preservar essa corda vermelha, escarlate, você deixa na janela e não sai dentro de casa, para que quando Jericó for destruída, sua família será preservada. E assim aconteceu. E ela foi poupada, ela e toda a sua família. Mas o fato é que essa prostituta, ela casou com Salmum, que era da tribo de Judá. E ele casa com Raabe, ela tem Boaz, que aí de Boaz, este veio a casar com Ruth, Obed a Jessé, que é o pai de Davi. Entra em cena agora Ruth, Ruth, uma moabita, na descendência de Jesus. Nós vamos ver que Noemi era casada com Elimeleque. Eles viviam em Belém, eles saem de Belém para Moabe, com 2 filhos, que era Malom e Quilion. Porque em Belém houve uma grande seca. E quando eles chegam lá em Moabe, Malom casa com Ruth e Quilion casa com Orfa.
Só que com o decorrer do tempo, morreu o seu esposo, Elimeleque, morreu Malom e morreu Quilion. E ela ficou sem o marido e sem os 2 filhos, somente com as 2 noras. E ela pede, olha, eu vou voltar para minha terra, que é Belém, fiquem na terra de vocês com seus pais. E Orfa entendeu e ficou com seus pais, mas Ruth disse, não, eu vou com você, porque o seu Deus é o meu Deus e sua pátria é minha pátria. E Noemi volta com Ruth para Belém. Chegando lá, era comum rebuscar espigas depois da colheita, e ela vai exatamente para um campo que era de Boaz, que era parente de Elimeleque. E Ruth deixa a sua terra e sua família e vai morar com Noemi. Mas o fato é que Boaz era um resgatador pela lei do levirato, ele era parente de Elimeleque, então ele tinha prioridade de comprar as terras e também sobre a questão de casar-se. E Noemi pede uma certa ocasião para Ruth até a eira, e ela deita com Boaz. E o fato é que Boaz diz a Ruth que existia um resgatador antes dele, mais chegado que ele. Então isso é resolvido porque ele não quer. E o fato é que Boaz compra tudo que pertencia a Elimeleque e a Noemi e a Quilom e Mahlum. E Boaz toma a Ruth como esposa e coabitou com ela e teve um filho, Obed. E Obed gerou a Jessé e Jessé a Davi. Então vamos ver aqui nessa genealogia de Jesus que já temos Tamar, para dar descendência da tribo de Judá. Salmão, que era um da tribo de Judá, casa com a prostituta, que era Raabe, que gerou a Boaz. E Boaz vai agora casar com Ruth, com essa moabita, para chegar até Davi. Então vamos ver que Deus, ele tem planos perfeitos, usando pessoas imperfeitas. Mas agora, com Davi, o que acontece com Davi? Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, porque quando Deus tirou o Espírito Santo de Saul por desobediência, por idolatria, ele manda Samuel ir até a casa de Jessé, que é o pai de Davi. E lá, quando Samuel olha pela aparência, ele diz, é esse. Deus disse, não, Samuel. E depois de 7 filhos, chega e tem ainda um outro, tem um que está no campo, e quando Davi chega, Deus diz, é esse. Daí nós dizemos que Davi é segundo o coração de Deus, porque foi Deus que escolheu. Mas Davi, ele era um guerreiro, e o seu exército estava guerreando, e Davi ficou no palácio. História muito conhecida de Davi. E Davi viu aquela mulher tomando banho, e mandou chamar e coabitou com ela. E era Batseba, a mulher de Urias, o seu soldado que estava na frente de batalha. Ela ficou grávida de Davi. Então, quando ela fica grávida de Davi, Davi traça um plano, né, para encobrir aquele seu, né, aquele adultério. Ele manda chamar seu esposo para ficar em casa, na sua casa, e embriaga, e manda para dormir com Batseba, ele não vai. E ele manda que seu chefe da guarda, o seu general, coloque-o na frente de batalha para que ele morra. Então ele comete adultério e um crime de assassinato. Mas assim que passa o luto, ele manda chamar Batseba para o palácio, né? E Davi casa com Batseba. Aos olhos do homem, isso era perfeito, homem bom, porque ele trouxe a viúva para morar com ele. Ele amparou esta viúva. Só que na realidade ele estava encobrindo um crime, um assassinato, um adultério. É isso que ele estava fazendo. Mas até aí, aos olhos humanos, estava tudo bem. Mas Deus vê tudo. O homem vê a aparência, mas o nosso Deus vê o coração. E ele manda Natã, um profeta, chega em Davi e conta uma historinha. Davi, eu tenho uma historinha para te contar. Tinha um homem rico e um homem muito pobre. Chegou um viajante
E o homem rico, no lugar, em vez de matar uma ovelha do seu rebanho, que era muito grande, ele foi lá na casa do pobre e matou uma única ovelhinha que ele tinha, que servia até de estimação, era a alegria da casa. E Davi ficou revoltado com aquela história, disse: esse homem tem que morrer e pagar 4 vezes mais. E Natan, com o dedo em rosto, diz: esse homem é você, Davi. Você tem tudo, você tem um reino, você tem mulher, você tem tudo. E esse não tinha nada, só tinha uma, só tinha Batseba, você tem 700. E aquele homem, imediatamente, ele toma consciência do seu pecado e se arrepende profundamente daquilo que ele fez. O Salmo 51 conta essa história. Mas o fato, meus irmãos, é que nós vamos ver que dessa genealogia de Jesus, nós vamos ver que Deus realiza planos perfeitos usando pessoas imperfeitas. E nós vamos entender que Jesus, depois de 42 gerações, Jesus vem de Maria, gerada pelo Espírito Santo. Ou seja, Jesus não tivesse vindo e morrido no nosso lugar e ressuscitado entre os mortos, a pregação da palavra de Deus não teria sentido. 1 Coríntios 15 diz: e se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a nossa pregação é vã, a nossa fé. A fé em Cristo seria inútil se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Todos nós, tidos como falsos testemunhas, e os pregadores da ressurreição seriam mentirosos. Lá em Coríntios diz que somos tidos por testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Mas o fato é também que diz lá em Coríntios, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Ou seja, todos nós, desde Abel, todos os homens ainda estariam em seus pecados. Nenhum pecado tinha sido perdoado. Por quê? Porque o perdão dos pecados se deu com a vinda de Jesus. Jesus naquela cruz, quando ele diz: está consumado, tetelestai. Ali o plano de salvação para a humanidade está consumado. Ele levou nos seus ombros todos os pecados da humanidade. Todos nós temos nossos pecados perdoados naquela cruz. Em 1 Coríntios ainda diz aí no capítulo 15: todos os homens de todas as épocas estarão perdidos eternamente e terão a morte eterna. Ou seja, se Jesus não vem, se esse plano de salvação, a encarnação do próprio Deus através de Jesus, ele não tivesse vindo, morrido no nosso lugar, todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Poderia existir outro na cruz, fora Jesus, para fazer isso por nós? Não, porque de mulher não teve um sequer na face da terra, exceto Jesus, que não fosse pecador. Jesus foi o único que foi gerado pelo Espírito Santo, que nasceu de mulher, que não teve pecado. Somente Jesus podia fazer aquilo por nós, mas ninguém. Sabemos que não há salvação fora de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus ressuscita e manda o Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Ao ouvir a palavra de Deus, nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Ele produz em nós um novo nascimento, para que nós possamos ter fé e arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos ser justificados pela fé em Jesus Cristo. Nossos pecados são perdoados. E nós passamos, nesse momento, a fazer parte da família de Deus, co-herdeiro com Cristo. Mas, se Jesus não tivesse vindo, os cristãos seriam as pessoas mais infelizes da terra. Se a nossa esperança se limita,
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque, meus irmãos, a nossa maior esperança é a vida eterna. É um dia estar com Jesus por toda a eternidade. Quando Jesus voltar pela segunda vez, ele volta com a alma daqueles que se salvaram, que estão no paraíso, com os anjos. E ele haverá uma ressurreição geral de todos os mortos naquele momento. E naquele mesmo momento também um arrebatamento da igreja, dos que estiverem vivos em Cristo. E os que tiverem morrido em Cristo, eles vão agora ter uma junção da alma com o corpo glorificado. Estarão com Jesus por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. Os vivos serão transformados e subirão também. E os que morreram sem Cristo já estão no lugar de sofrimento, com aqueles que não se salvarem. Todos, juntamente com os anjos caídos, e serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, chamada morte eterna. Então a nossa maior esperança é essa, irmãos. É morrer em Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus mudou toda a história da humanidade. Porque a morte e a ressurreição de Jesus nos traz a confiança que um dia nós estaremos num corpo glorificado parecido com Jesus, num lugar onde nós desfrutaremos a paz. Não haverá mais morte, não haverá mais choro. Então a nossa esperança é essa, é vida eterna. Aqui nós estamos de passagem. A qualquer momento podemos partir. Daí a preocupação de nós estarmos preparados para este momento, para esse encontro com o Senhor. Mas eu quero concluir esse tema, esse sermão, dizendo que, e através dessa grande demonstração de poder, encontramos a esperança para o futuro. Algo melhor está para vir para todos nós. Nós temos a esperança que um dia estaremos com Jesus por toda a eternidade. Nós temos que entender que nós temos que lutar pelo valor eterno, aquele que não se vê. Porque esse valor temporal aqui que se vê, ele é passageiro. Muitos vivem como se Deus não existisse. O problema da humanidade não é político, não é econômico, não é financeiro. O problema da humanidade é a falta do conhecimento de Deus. Se as pessoas conhecessem verdadeiramente a Deus, o mundo seria diferente. O mundo seria outro. Por isso que Jesus nos comissionou a fazer o ID, pregar a palavra de Deus, para que todos venham ouvir a palavra de Deus. Jesus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que todos se salvem. Evidentemente que muitos não querem saber do nosso Deus. Que Deus continue nos abençoando sempre. Eu convido aos amados irmãos a curvar a sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos, Pai, que o Senhor traçou planos perfeitos através de pessoas imperfeitas, Pai. E nós, mesmo regenerados, mesmo justificados pela fé em Jesus Cristo, nós ainda continuamos pessoas imperfeitas, pecadores. Mas a diferença é que o nosso pecado ele é acidental. Nosso pecado jamais será deliberado, porque nós temos dentro de nós aquele que habita, que é o Espírito Santo, Pai. A minha oração é que muitos venham conhecer a Tua palavra. Muitos venham, Senhor, colocar a fé em Jesus Cristo, através da regeneração e do Espírito Santo, fazendo um novo nascimento na vida de muitos, Pai. Ó, Pai, nos ajuda nessa caminhada de fé, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as forças do mal. Mas temos a certeza que o Espírito Santo que habita em nós, produz em nós força suficiente para vencer todos os obstáculos dessa vida, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.